O bendito Deus está nos concedendo o privilégio hoje à noite, vindo para este púlpito, o presbítero Witter, que vai pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado com ele, numa das passagens do livro de 1 Reis, que certamente ele vai desenvolver conosco algo de Deus a respeito da tão revelada e apresentada e desejada por Acabe, a chamada vinha de Nabote. Vinha de Nabote. Eu preguei sobre abuso de poder, nós falamos dessa vinha, mas a mensagem dele a respeito desse assunto, eu estou aguardando ele vir e pregar para nós, já tem alguns anos, tá? De certa feita alguém comentou que ele havia pregado na sua igreja, tinha sido uma bênção, e eu já fiquei então com o interesse de ter o presbítero Witter pregando para nós sobre este assunto. E hoje Deus tem aberto as portas. Ontem o pai dele pregou aqui, hoje é o filho. Ontem pai, filho, e os dois na obra do Espírito Santo. Eu não sei como, mas de uma certa feita, uma certa época, eu já fiquei o máximo num pronto atendimento, num leito de pronto atendimento, mas ele, o presbítero Witter, já experimentou um momento na UTI, não é? Eu não sei como, é impressionante. Eu realizava na época um programa de rádio, ele conseguiu, no leito de UTI, ouvir o programa. É verdade isso, você ouviu o programa, eu orando por ele no programa, ele evangelizando, e a gente com receio tremendo. Acho que você tinha só um filho naquela época, né? E agora, Só o Lucas, e agora tem mais quantos? Mais 3 no total. Então, depois dessa fase da UTI, recuperou, Deus tinha um propósito, tinha mais filhos para ele, deu mais 2, finalizando no número de 3, tá bom? Ele vai depois comentar sobre isso, melhor do que ele para falar. Pode vir, presbítero. Alguém já colocou aqui o copo com água, tá? Para que você não passe tanta sede. Teu pai deixaram sem ontem. Eu vou passar esse microfone para você. Opa, peguei errado aqui. O difícil não é prender, você prende ele facinho aqui. Agora esse aqui que é mais complicado. Vamos lá. Vou prender aqui na tua calça. Tá preso. Eu vim com a camisa para combinar com a gravata do pastor João, né? Tá certo? Sem a gente combinar. Então a liturgia já está feita. Tá certo? Meus irmãos, é uma honra da gente poder estar aqui na casa do Senhor, né? Não tem lugar melhor para a gente estar do que na casa de Deus. Não tem coisa melhor do que da gente partilhar da palavra do Senhor. É uma honra a gente servir a Deus, né? Nós servimos lá na congregação do Cristiano de Carvalho, mas a nossa vida, ela não se restringe só à nossa igreja. Qualquer lugar que a gente tiver, qualquer oportunidade que nós tenhamos, que nós possamos partilhar daquilo que é mais importante para nós, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente prega a palavra, que a gente lê a palavra de Deus, ela tem que falar comigo. Se a palavra não falar comigo, não tem como eu transmitir algo que não falou comigo aos irmãos. Você quer comprar um pão? Há uns tempos atrás, eu conheço uma pessoa que vende um pão bom, o pastor João, porque eu já tinha experimentado do pão. Eu poderia falar daquilo que é bom, porque eu já tinha experimentado. Quer comprar um pano? Alguém sabe alguém que vende um pano bom? Né? A gente partilha de coisas boas que a gente tem. E não tem nada melhor do que a palavra de Deus, que é viva, que é santa, que é eficaz, né? A Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo,
Demorou 1500 anos para a Bíblia ser escrita, e em todo esse tempo ela é inerrante, ela não contém erros. E a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. E ela chega a nós de muitas maneiras. De repente a gente está lá num leito de UTI, como eu estava em dezembro de 2006, e eu entendo ali, né, que uma oportunidade preciosa que Deus me deu, não foi um momento de sofrimento. O momento de sofrimento estava para quem estava aqui fora. Para mim não era um momento de sofrimento lá na UTI. Era um momento de refletir, de orar, né, de buscar Deus, de entender que Deus estava no comando. E lembro perfeitamente do Salmo 23, versículo 4. Que era o que o pastor João estava falando na rádio. Nesse período ele estava fazendo aquele trabalho só em cima dos salmos. E o Salmo 23, versículo 4 é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E eu estava onde? Na UTI. Mas sabe quem estava em perigo? Quem estava aqui fora. Lá eu estava protegido, cuidado. Quem estava na UTI estava aqui fora. Eu lá não estava em perigo. A minha oração para Deus era o seguinte: Senhor, minha esposa é tão jovem, meu filho tão pequeno, né? E eu venho de família grande, meu avô, 10 filhos, meu pai, 5, 12 netos, né? E a gente vem de uma família grande, eu quero ver minha família crescer, e minha oração era só essa, né? Se o Senhor quiser me levar, eu estou tranquilo, eu sei que eu vou para um lugar melhor, mas vai ser um sofrimento muito grande para minha esposa, que já perdeu o pai dela, perdeu uma irmã, né? Depois ela veio... Depois que eu saí, perdeu a irmã, né? Não tinha perdido ainda quando eu estava lá. Perdeu o pai dela jovem, e é um sofrimento muito grande. E Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a oração de mais de 2.000 pessoas que estavam aqui fora, inclusive o pastor João, orando por mim. E eu tive acesso, a oportunidade dentro da Santa Casa, dentro da UTI, de ouvir a palavra do Senhor ali e transmitir, né, para pessoas que estavam lá. O episódio que uma enfermeira chegou lá um dia, começou a chorar dentro da UTI. Acho que você que trabalha, foi quem trabalha lá no São Jorge? Nós conversamos uma vez rapidinho, né? Eu fui te evangelizar, você que me evangelizou, né? Opa, já sou crente. Então, dentro do hospital, principalmente quem trabalha numa UTI, eu acho que é muito intenso. E a moça estava com um problema particular aqui fora. E lá dentro da UTI ela começou a chorar, e eu sentado lá. Aí eu peguei e falei: o que está acontecendo com você? Eu lembro perfeitamente que eu estava muito lúcido. O que está acontecendo com você? Ela foi contar que estava com um problema no casamento. Eu falei: vamos trocar de lugar? Nós dois? Você quer ficar no meu lugar? Ela olhou para mim assim: não. Eu falei: não. E ela é da congregação, né? Eu falei: Deus, vamos orar, vamos pedir para Deus orar. Nós oramos. Eu saí da UTI. Depois que eu saí da UTI, eu tive a oportunidade de conversar com ela e com o marido. Eles fizeram questão de conversar comigo, eles reataram. Ela chegou em casa e falou assim: o que estava acontecendo lá na UTI? Deus usou esse moço. Então eu entendo que tudo na vida do cristão existe um propósito. E aprove ao Senhor, né? Faz muito tempo que o pastor João vem me chamando para pregar sobre a vinha de Nabote, que o saudoso nosso irmão Luiz Gomes, né, que era uma pessoa que estudava muito a palavra de Deus, e o dia que eu fiquei sabendo que o senhor Luiz Gomes gostou da mensagem, eu falei: Senhor amado, quem sou eu, mero, né, iniciante, diante de um homem tão conhecedor, né, para o Senhor revelar para ele coisas tão preciosas, que no meu entendimento não existe nada meu aqui. Não existe nada que eu possa falar do meu conhecimento ou da minha vivência que seja maior do que a palavra de Deus. Nada fica acima da palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então quem revelou ao coração do irmão Luiz naquela noite lá na Igreja Central foi o Espírito Santo de Deus. E da mesma maneira, a minha oração, meu pedido aqui para Deus nesta noite é que revele ao coração de cada irmão que está aqui e dos irmãos que estão ouvindo, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence, que aquele que está conosco, é o Deus presente entre nós, que nos acode na hora da aflição, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que esse Espírito Santo possa revelar a nós a palavra do Senhor, para que a Ele seja dada a honra, a glória, o poder e a majestade. Nesse interim, nesse sentido, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis capítulo 21.
1 Reis, capítulo 21. A versão é a mesma que meu pai usou ontem, a Ara, né? Eu ouvi a pregação, né? Então é a corrigida, né? O sentido é o mesmo, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim, desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Até aí. Senhor, nós te damos graças por esse dia, te damos graças pelas bênçãos derramadas sobre nós, te damos graças pelo teu precioso amor para conosco. Obrigado pela oportunidade que nós temos aqui nesta noite, ó Pai, de falar da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor tem a falar conosco aqui nesta noite, Pai. Que nós nos esvaziemos de nós mesmos e que possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que o Teu nome aqui seja engrandecido. O Senhor que é grande, o Senhor que é poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me esvazie de mim mesmo e que eu possa estar cheio do Teu Espírito Santo para transmitir a Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É no Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. O tema da mensagem é: onde está a tua herança? Onde está a tua herança? A gente vai olhando no contexto histórico da Bíblia,
Deus resolve criar um povo exclusivo dele. Deus resolve fazer um povo exclusivo dele. A gente já vê lá com Noé, né? Lá em Gênesis, quando Deus fala assim: eu vou acabar com toda a raça humana, vou acabar com todo o povo. Esse povo transgrediu, esse povo está fazendo o que é errado. E Deus vai lá e termina a terra, dissipa a terra todinha com o dilúvio e separa Noé e sua família. Noé e sua família vêm povoar a terra de novo, e a gente vai ver depois, né, com Abraão e com Ló, quando Deus escolhe Abraão lá em Gênesis capítulo 12, fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Essa é a palavra de Deus, é a herança de Deus já sendo transmitida ali através da bênção sobre Abraão, e Ló vai junto. Então é muito importante a gente entender que a maior herança nossa é nós permanecermos diante daquilo que Deus apresentou para nós, que Deus nos deu, que é a palavra dele. E Ló, num determinado momento, escolhe Abraão e os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a discutir, começaram a ter atrito, e Abraão fala para Ló assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aonde você quer ir, para onde você quer ir. E Ló olha as campinas, os lugares bonitos, os lugares maravilhosos, que era o lado que estava Sodoma e Gomorra, e Ló resolve ir para lá. Mas a herança, a bênção, estava com quem? Com Abraão. Abraão olha o outro lado, né? E o outro lado é para onde Abraão vai. Então é muito importante a gente entender que aonde está a presença de Deus, ali está a herança do Senhor. E Abraão vai para outro canto, e Ló vai lá, e o que sobra da família de Ló é ele, as filhas, que depois vão dar origem aos Edomitas, que vai causar muitos problemas com o povo de Deus lá na frente. E assim sucede, e o povo de Deus começa a crescer. Quando a gente chega lá em Gênesis, a gente vai vendo Abraão gerando Isaac, Isaac gerando Jacó, Jacó, né, eleito, escolhido por Deus, tem 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, Benjamim, José e Benjamim, que são os 12 filhos de Israel, que dão origem às 12 tribos. Desses 12 filhos, um é escolhido por Deus, iluminado por Deus, e Deus já começa a revelar a ele quem ele era e o que Deus queria, que é José. Quando José começa a ter os sonhos dele, 11 feixes se dobravam diante de um, e 11 estrelas no céu se dobravam diante de uma. Deus já estava mostrando para ele: José é vendido para o Egito. José é vendido para os irmãos dele para o Egito. E lá no Egito, José prospera. Ele revela o sonho do copeiro e revela o sonho do padeiro. E conforme ele revelou, aconteceu. José depois é livre da prisão e levado para a casa de Faraó. E o copeiro fala para ele assim: quando eu estava lá, ele revelou. E José vai e revela o sonho do Faraó e fala para ele assim: ó, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então nesses 7 anos de fartura nós temos que guardar, para que quando vier os 7 anos de escassez, nós tenhamos. E a ideia de Deus ali é preservar quem? O povo dele. A ideia de Deus é preservar o povo dele. A ideia de Deus é preservar uma nação que venha a ser a nação dele. E o povo de Israel vai para o Egito e fica ali escravizado por 430 anos. Esse relato que eu estou dizendo para os irmãos aqui foi escrito por Moisés. O povo judeu, o povo de Israel, né, o povo hebreu, ali eram os hebreus ainda, que estava lá no Egito escravizado. Eles ficaram 430 anos e as gerações foram mudando, mas a herança do Senhor permaneceu. Isso você pode observar na Bíblia, lá em Êxodo, no comecinho do capítulo de Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles levam junto os ossos de José, relembrando que Deus ainda é o Deus da aliança, que Deus ainda é o Deus que estava com Abraão, e Deus é o Deus do que? Da herança. E esse Deus precioso, né, comanda através de Moisés, tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão do Egito,
E lá em Gênesis, lá em Êxodo capítulo 12, a gente vai ver Deus tirando o povo do Egito através da última praga, que é a morte dos primogênitos. Quando Deus fala assim, ó, vai lá, fala para o povo pegar, imolar o cordeiro, celebrar a Páscoa do Senhor, passar nos umbrais da porta o sangue, para que onde estiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entre. Já era uma alusão do que haveria de acontecer lá na cruz do Calvário. Ou seja, a lei é graça. É a graça de Deus presente no Antigo Testamento apontando para a cruz de Jesus. E isso tudo é herança. É herança que vai caminhando. Uma herança que Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e ela prossegue. E esse povo passa pelo Egito todinho. Passa pelo Egito, passa pelo deserto, atravessa o Mar Vermelho. E lá em Deuteronômio capítulo 31, Moisés sobe no Monte Nebo, contempla a terra prometida, olha, vê homens carregando cachos de uva do tamanho que precisava de 2 homens para carregar, terra que manava leite e mel. Ele envia os espias, 12 espias, 10 espias voltam reclamando, falando que a terra era perigosa, que tinha medo, e 2 falam assim, a terra é boa, a terra mana leite e mel. E Moisés sobe, contempla e não entra na terra prometida. Moisés morre no Monte Nebo. Então Deuteronômio 31 provavelmente não foi Moisés 34, pastor João? Então, no último capítulo de Deuteronômio, né, a morte de Moisés, provavelmente não foi Moisés que escreveu, que não tinha como ele relatar a morte dele. E Deus passa o bastão para Josué. É muito importante essa passagem do bastão, muito importante. E Deus já fala para Josué assim, ó, a herança, da mesma maneira que eu fui com Moisés meu servo, assim eu serei contigo. E Josué entra na terra prometida, e entra, conquista, distribui as terras para as 12 tribos, agora são 12 e meia mais meia, né? Que entra o último neto do meu pai, igual ele falou na mensagem ontem à noite, né? Entra o último neto do meu pai também para ganhar a herança. E aí tem a divisão das terras, e o povo de Israel se estabelece ali naquele lugar. E em Josué capítulo 24 a gente vai ver assim, ó, se todos vocês se desviarem, Josué falando para o povo de Israel, para os hebreus, se todos vocês se desviarem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a gente já vê um povo de Deus separado, um povo de Deus escolhido ali, eleito, sendo conduzido como herança do Senhor. Como herança do Senhor. Se a gente for entrar nos textos aqui que tem sobre herança, nós vamos ficar bastante tempo aqui, mas em Deuteronômio capítulo 7, de 1 a 4 tem, Josué capítulo 23, Juízes capítulo 3, versículo 7 e 8, vai falar tudo sobre herança. Então já tinha uma lei que era para quê? Para que a herança não fosse vendida. Não podia vender aquilo que era herança. A herança tinha que passar de família para família. Quem tinha controle sobre tudo era o rei, quando Israel estabelece o rei. Quando Josué entra na terra e ele fala isso, tem aquele período de 350 anos, que é o período dos juízes, onde muitos juízes dominaram os hebreus, os judeus ali, começando já os judeus. E o que aconteceu? O livro de Juízes ele é cercado, e a última frase de Juízes é assim, cada um fazia o que dava na cabeça. E quando as pessoas fazem o que dá na cabeça, a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente já sabe o resultado. Juízes termina dessa maneira. O povo se afastava de Deus. Deus mandava os midianitas, escravizava o povo. Aí alguém ia, orava, Deus ia e mandava um juiz. Deus ia e levantava mais uma pessoa. Deus ia e levantava outra pessoa. Ou seja, é Deus sempre se propondo a ajudar o homem. É Deus quem tira o povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus vai e apresenta essa herança. Até que Samuel, o último juiz, o último profeta, juiz e profeta, ele vai e Deus fala com ele, você vai ungir o rei de Israel. O povo não quer um rei? Vai dar para eles um rei. E ele levanta e unge Saul a desgosto, né? Deus permitiu, mas não era o que Deus queria, tanto que Deus levanta Davi. Da linhagem de Davi vem Salomão. E aí, Salomão vem e expande o reino, aquele reino davídico que os judeus ficam tão esperando lá até hoje.
aquele reino de glória, aquele reino precioso, os reis começaram a reinar sobre Israel. E a gente vai vendo que depois tem a divisão dos reinos com Jeroboão e Roboão. Ali tem a divisão do reino, o reino do sul, o reino do norte. O reino do norte com Israel e o reino do sul com Judá. Israel tendo Samaria como capital. E aí nós chegamos lá em 1 Reis capítulo 16, e a gente vai ver um rei chamado Onri, pai do rei que nós encontramos aqui, que é o rei Acabe. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 16 que esse rei fez o que era mal perante o Senhor. Sacrificou, levou Israel a pecar, colocou Baal, que era o deus da época, e os Balaíns dentro de Israel. Levou Israel a pecar. E o que aconteceu? Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E quando Acabe vai reinar em seu lugar, o que ele faz? Ele vai e traz Jezabel, que era uma princesa fenícia, e casa com ela, descumprindo aquilo que Deus tinha falado para o povo lá no deserto, a lei. Deus apresenta a lei e fala assim: eu não quero que o meu povo se misture com outro povo, eu não quero, aqui que vocês tenham, vai ter divisão, vai ter problema. E o povo desobedece a Deus, e o rei Acabe desobedece a Deus. E a gente vê que quando Acabe casa com Jezabel, a gente vai vendo no decorrer de Reis, quando Deus levanta o profeta Elias, é bem nesse período que levanta Elias, capítulo 17, capítulo 18, você vai ver quando Elias ora e Deus faz cessar a chuva. Não vai chover durante 3 anos, até que Elias ora e vê, igual aquela música que a gente canta: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a minha chuva vai descer. Vai lá e olha para o céu, vê, não tem nuvem nenhuma, mas tem uma pequenininha lá, mostrando que Deus estava no controle de tudo. Quando Elias corre e Deus fala para ele assim: a seca está aqui, mas vai e foge lá para o monte, eu vou te sustentar, os corvos vão te levar comida e vão te levar água, até que a água acaba por causa da seca, e Elias tem que sair. Quando Elias sai, ele tem o primeiro desafio ali, que é enfrentar os 400 soldados de Baal, que quem comandava? O rei de Israel, a dinastia do rei. Olha o problema sério aí quando a gente escolhe errado. Olha o problema que vai causar. A dinastia que vinha de Salomão agora está ali com Acabe e com Jezabel. E a outra coisa mais interessante que a gente vê nesse texto é a influência de Jezabel, a mulher, conforme Salomão escreve lá, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos derruba. Ela derruba com as próprias mãos. E o que Jezabel fala? O que Jezabel faz? Acabe chega diante aqui do nosso personagem principal aqui, que é Nabote. Acabe chega diante dele e fala assim: eu quero a tua vinha. O que aconteceu? Como que Acabe, o rei de Israel, queria uma vinha? Acabe tinha o palácio dele em Samaria e tinha outro palácio em Jezreel, 36 quilômetros ao norte de Samaria estava Jezreel, 36 quilômetros, mais perto do que daqui em Bebedouro, que dá 42. E ele gostava de ir para lá. E de cima do palácio dele, ele via a vinha, e era a vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha simples, e Acabe, rei de Israel, tinha 2 palácios. Nabote estava feliz com a pequena vinha dele, que era herança, e Acabe infeliz com os palácios. Ou seja, a questão não é o que você tem, não é onde você mora, não é o que você faz, é a sua convivência com a herança que Deus te deu. Esse é o segredo que Deus manda para nós, o que Deus dá para nós. Então, a ausência da presença de Deus já torna um lugar um inferno. A vida de Acabe sem Deus é uma vida constante de ter que preencher as necessidades dele. E com certeza ele olha para aquela vinha e fala assim: eu quero essa vinha. Segundo a ordem real, o rei era dono de tudo. O rei era dono de tudo. As pessoas usavam aquilo que era do rei, todas as terras eram do rei. Como era tudo do rei, se o dono da terra morresse, automaticamente isso ia para o rei. E Nabote está ali, e a gente percebe
que Jezabel, quando ela vê Nabote triste, quando a Bíblia fala que a pessoa não comeu, significa, né, que ela está triste. Ele não comeu, deitou para o cantinho, ficou quietinho ali, né? De vez em quando lá em casa eu deito, fico quietinho, minha mulher fala assim, o que foi? Nós sabemos o que foi, mas nós não vai falar, né, pastor João? Nós fala assim, foi nada não, foi nada não. O que foi? O que está pegando? Não foi nada não, vamos dormir, amanhã é um dia novo. Nabote, né, aqui Acabe não consegue dormir, porque ele queria a vinha, a herança que era de Nabote. E Nabote fala para ele o quê? Não negocie a tua herança. Nós não podemos negociar a herança do Senhor. O que aconteceu? Acabe queria aquilo. E o que acontece? Que Jezabel vai e articula junto com aqueles homens que estavam lá em Jezreel para que Nabote fosse morto. E ela vai e ainda pega o sinete, o selo real, o documento, que era o selo do rei ali, para que selasse aquele documento e colocasse como se aquilo fosse uma ordem do rei. E a gente vê acontecer algo terrível, quando Nabote é assassinado. Quando o conselho resolve ali, arquitetar um jeito para matar Nabote. Mas Nabote é um homem que traz para nós muitas lições, traz muitas lições importantes para nós. Nabote era um verdadeiro israelita que dava o devido valor à sua herança. Ele não deixava a sua tribo por nada. Ele nascia, vivia e por ele era enterrado em sua herança. Ele cuidava da vinha. Uma vinha, ela produz 200 anos. Ela demora para produzir, mas ela produz 200 anos. Uma horta, nós que somos aqui da roça, do interior, gente que sabe plantar uma horta, 2, 3 semanas começa a nascer, 60 dias você já tem couve, você já tem alface, mas rapidamente morre. Uma vinha não, ela produz, mas ela dá trabalho. Uma vinha trabalhosa, depois que ela produz os frutos, a parreira, ela tem que ser podada para que possa produzir de novo. E a proposta de Acabe aqui para Nabote é o seguinte: eu vou te dar algo melhor, escolhe uma outra vinha, escolhe uma proposta, um negócio diferente aqui para você, eu vou te dar uma vinha melhor, porque essa aqui, está aqui na frente do meu palácio, eu quero derrubar e fazer uma horta. E Nabote falou o que para ele? Não, eu não negocio a herança da minha família. Eu não negocio a herança do meu Senhor. Nós temos princípios, irmãos, que são inegociáveis. Nesse evangelho que apresentam aí hoje, onde as pessoas querem um evangelho que vão dar para eles tranquilidade. Esse evangelho que vai trazer hoje para as pessoas riqueza. Esse evangelho que vai trazer para as pessoas, vai falar assim, se você vier para cá e você fazer um sacrifício e dar seu carro, Deus vai te dar hoje. Esse não é o evangelho de Jesus, essa não é a herança que foi deixada para nós. A herança que foi deixada para nós, ela custou preço caro e ela continua custando. Não foi de graça, foi preço de sangue. Foi preço de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. E Nabote é um homem que pega a herança dele, fala assim, eu não negocio esses princípios. Eu tenho princípios de família, conforme meu pai relatou ontem aqui. Meu bisavô, crente. Meu avô, crente. Meu pai, crente. Eu, crente. E eu tenho a obrigação de passar essa herança para os meus filhos. No velório do meu avô, eu fui levar meu pai lá em Minas, para a gente enterrar meu avô. E me deram a palavra. E eu falei, eu não quero falar nem para as minhas tias, nem para os meus tios, eu quero falar para os meus primos, para aqueles que cresceram junto comigo, que estão aqui junto comigo. Qual a nossa responsabilidade diante desse Senhor que está aqui, que Deus já levou? Nós vamos fazer o que Ele ensinou para nós, nós vamos fazer o culto doméstico, nós vamos falar de Jesus como Ele falou, Ele não vai falar mais, e agora quem que vai levantar no lugar dele para pregar? Quem que vai levantar? Ele já cumpriu a missão dele. Ele já cumpriu, agora é nossa obrigação, é nossa vez, é a nossa vontade, e eu quero desafiar vocês a continuarem, a prosseguir, a não negociar os nossos princípios. E os nossos princípios, ele hoje atinge várias áreas.
no nosso trabalho, na nossa convivência com os nossos amigos, na nossa convivência com a nossa família, com a fidelidade com a nossa igreja. E nós temos dificuldade, não é fácil. Meu pai usou ontem o Salmo 73 aqui, o Salmo de Asaf, né? Ele leu 136 e os 10 leprosos, mas ele usou no decorrer da mensagem, se você quiser depois você pode rever na sua casa a mensagem, ele usou, ele não lembrou o escritor, mas foi Asaf. Asaf fala assim: Senhor, olha só como que eu estou aqui, eu vejo o ímpio prosperar, eu vejo o ímpio ficar rico, eu vejo o ímpio ir para frente, e eu aqui, Asaf vai escrever assim, eu quase me desviei, mas quando eu fui na casa do Senhor, olha a importância de estar na igreja, gente. Olha a importância de estar na igreja. Quando eu fui na casa do Senhor, quando eu ouvi a palavra do Senhor, quando eu ouvi a mensagem do Senhor, meu coração se derreteu. Eu vou usar a minha maneira de interpretar o texto, né? Mas é o que está na Bíblia. Meu coração se derreteu e eu vi que eu estava sendo tolo. E olha a importância de estar na igreja, olha a importância da gente manter essa tradição, da gente manter essa herança e continuar. Nabote recusa a vender a sua vinha. Não dou. Primeiro, Acabe pede. Acabe fala assim: não, dá-me a tua vinha. Eu não dou. Se você não dá a sua vinha, então nós vamos fazer o seguinte: eu te dou uma outra melhor. A gente já viu essa proposta na Bíblia. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 4, o que acontece? Jesus está no deserto. Com fome, 40 dias. Nós entendemos que aquele período ali é chamado de período pré-existencial, né? Jesus desce do céu, ele continua sendo Deus, agora ele é 100% Deus e 100% homem nesse período pré-existencial. E a 100% da humanidade de Jesus é uma humanidade que tem fome, que tem sede, que sente a dor da Célia quando ela ficou internada e nós oramos por ela, que sente a dor de cada um aqui, que compreende cada um de nós. Não tem nada que a gente passe aqui na terra que Jesus não conheça, nada. Jesus sentiu a morte de João Batista, quando chegam lá, né, e fala lá em Mateus capítulo 14, fala: João foi morto, foi decapitado. Jesus sai, se retira. Jesus sente quando ele entra no mar, que ele sai do outro lado lá, e ele vê a multidão, lunáticos, pessoas doentes, pessoas com lepra. A Bíblia fala assim, que Jesus se compadece. O compadecer de Jesus é o compadecer de compaixão, não é o meu e o seu que a gente fica com dó, não. O compadecer de Jesus é ele entrar na pessoa, sentir a dor da pessoa. Jesus sente a dor da pessoa, e nesse período de humanidade de Jesus, ele se retira. E ele estava com fome. Qual que é a proposta do diabo para Jesus? Transforme essas pedras em pães. E o que Jesus usa? A herança. Jesus vai lá para Deuteronômio capítulo 8 e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo pega Jesus e leva para o pináculo do templo. Interessante que às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Jesus andou no deserto, difícil, 40 dias caminhando ali no deserto, caminhando, orando e jejuando. O diabo transportou Jesus lá para o pináculo do templo. Ele não subiu lá, ele não escalou, né? Qual que é a ideia do diabo ali? A proposta do diabo para a geração, para Jesus ali, e é para nós hoje. Ó, comigo a coisa é muito mais fácil. O prato do diabo, ele é tentador. Ele faz: opa, peraí, olha só o que Asaf sofreu lá. Senhor, o ímpio está prosperando, ele está indo para frente e eu aqui estou sofrendo. Jeremias vai dizer lá assim: eu fui enganado pelo Senhor. Eu me senti como se eu tivesse sido enganado pelo Senhor. Eu prego, ninguém me escuta. Eu choro, eu apanho. O Senhor esqueceu de mim. E Jesus aqui é levado, ou seja, presta atenção numa coisa: qual que é a proposta do diabo? Comigo é mais rápido, é mais fácil. Está vendo tudo isso aqui? Qual que é a ideia dele? Roubar, matar e destruir. Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é meu. É meu. Se você me adorar, eu te darei todo esse reino. Jesus responde para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não. A herança é inegociável. Nabote foi até o fim, apesar
de morto pelos anciãos da sua cidade, pelo crime que não cometeu. Ele não renunciou à obediência e à alegria da comunhão com o Senhor. Nabote sempre soube que a vinha era do Senhor. Ele apenas era um mordomo que deixaria para os seus filhos um legado. Nabote entendeu isso. Eu vi um comentário uma vez num livro, um jornalista americano chega no Egito, no Cairo, e procura no Cairo o sábio mais sábio da cidade, do Cairo, e fala assim: nós vamos te levar lá na casa dele. E o jornalista americano, né, vai entrando pelas ruas complicadas do Cairo, no Egito, passa do centro da cidade e entra na periferia da cidade, vai entrando e chega numa casinha simples, onde tinha uma mesa, uma luminária, os livros, uma garrafa com água. O jornalista americano chega e fala para ele assim: uai, o senhor não é o sábio do Egito? Sou. Cadê suas riquezas? Cadê suas coisas? Ele fala assim: eu estou aqui, né? Cadê as suas? Cadê as suas? Aí o repórter fala para ele assim: as minhas ficaram nos Estados Unidos. Mas por que ficaram lá? Não, porque eu estou aqui de passagem. Ele falou assim: eu também. Eu também estou aqui de passagem. O que fala lá no Salmo 103? Que o homem é como pó. O homem é como pó. O homem é como uma flor que de manhã está bonita. A gente começa a raciocinar. Eu tenho certeza que o pastor João e a Célia fazem esse raciocínio também. Gente, a hora que eu chego em casa, cada fião de anaco deitado na cama. Esses dias era um nenenzinho. É cada homão grandão que come igual um esmerilzão, né? O tempo passa rápido, muito rápido. E se a gente não atinar para as coisas importantes que são as coisas de Deus, o diabo vai tirar de nós essa visão do que é real. Nós estamos aqui de passagem. Lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ver Pedro escrevendo para os eleitos da diáspora, os judeus que estão dispersos, que estão fugindo, que está cada um para um canto. E Pedro vai escrever uma carta para eles e fala assim: ó, vocês não precisam ficar preocupados não. Vocês não precisam ficar preocupados porque a nossa herança não é daqui. Aqui é passageiro. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu com Jesus. Nós estamos aqui de passagem. Aqui é só um treinamento. A prova final é quando Jesus vem e resgata a sua igreja e leva a sua igreja, e nós reinaremos com Ele para sempre. Por isso nós não podemos negociar a nossa herança. Após cometer o crime, Jezabel e Acabe atrai para si, um julgamento individual. Eles cometeram um crime, eles arquitetaram, eles planejaram, eles mataram uma pessoa justa, eles levantaram 2 homens, 2 testemunhas falsas, para que aquele homem fosse morto. O sangue inocente de Nabote é derramado após um julgamento falso. Lá em Gênesis, não está escrito aqui não, mas lá em Gênesis capítulo, no comecinho de Gênesis lá, Deus fala para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. O sangue do justo clama. O sangue do justo levanta clamor. Clamava como o sangue de Abel, depois de morto, né, o sangue dele pedia por justiça diante do Senhor, o supremo juiz, e disse, né, a voz do sangue inocente clama a mim. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, né? Quando Moisés vai escrever, a voz do sangue inocente clama a mim. Deus envia seu servo Elias. Deus vai falar para Elias assim: vai lá e fala para Acabe, né? Depois, na sequência do capítulo, você pode ler em casa do capítulo 16. Se a gente for fazer a exposição aqui do capítulo 16, nós vamos ficar aqui, né? Vai alongar um pouco, e eu também gosto de cumprir a liturgia cultica, né? E terminar dentro do tempo proposto, né? É o correto. Apesar de que tem hora que eu prefiro que o culto não acabe, né? Que a gente continue ruminando e alimentando a palavra de Deus. Mas assim, é importante a igreja ser uma igreja organizada com o tempo também. Isso é muito importante. Então Deus envia Elias
que significa Jeová é Deus, e fala para Elias assim, vai lá e fala para Acabe, para Jezabel, que do mesmo jeito que caiu o sangue de Nabote, Acabe vai ser comido pelos cães, ele vai cair, e Jezabel também. Da mesma maneira, em 1 Reis capítulo 21, versículo 18 e 19, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. O rei ficaria sem descendente e a vinha voltaria para quem? Para a família de Nabote. O rei ficaria sem descendente. O que aconteceu? Nabote, o rei Acabe vem e toma posse da vinha. Quando ele tomou posse da vinha, Deus levanta o profeta e vai lá e fala para ele que ele arrumou juízo para a cabeça dele. Ele mexeu com o eleito meu, ele mexeu com o filho meu, e mexer com o filho de Deus é arrumar confusão com Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que precisa ter uma interação de igreja entre os irmãos. A igreja é una. Quando fala de igreja una, é uma igreja só, é um só pensamento no tempo, no espaço, até que Deus reúna todo esse povo dele para glorificá-lo e honrá-lo. Mas enquanto isso aqui na terra, a igreja precisa ser una, porque o sangue do justo clama. E Deus vai lá Elias e fala para ele que da mesma maneira vai acontecer com ele. Nabote estava com Deus na glória, e a sua vinha estava livre das garras de Nabote, que representa aqui Satanás. De Acabe. De Acabe, que representa, Satanás, que tentou roubar a vinha de Nabote. Certo pregador disse que se lermos a Bíblia Sagrada e não encontrar Jesus em cada página, deveríamos ler com mais atenção. E aqui vejo Deus, preparando o seu plano para a humanidade nesta passagem. Deus é o dono da vinha. A vinha é a igreja, a família. Jesus é o filho que cuida da vinha, representado aqui por Nabote. Você pode abrir lá em Mateus capítulo 21, 33, de 33 a 41. Mateus 21. De 33 a 41. Atentai, noutra palavra. Havia um homem dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apedrejemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Jesus aqui representa o dono da vinha, e Deus, aquele que vem, aquele Senhor que vem e vai vir e vai falar assim: ó, aquela herança é minha, aquele povo é meu. Aqui nós vemos que Jesus foi falsamente condenado. Assim como Nabote foi condenado, Jesus também foi condenado. O julgamento foi arranjado como o de Nabote. As testemunhas eram filhos de Belial, deus pagão. Jesus foi condenado e morto inocentemente. Satanás está todo o tempo tentando tirar de nós a nossa vinha, a nossa herança, a nossa alegria, a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com a família. Satanás está tentando tirar isso. Ele está desvalorizando a família, desvalorizando a igreja.
A gente vê o inferno avançando e nós estamos recuando. E nós precisamos avançar para cima. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, nós precisamos orar. Nós estamos vinculados à videira. Nós somos árvore infrutífera, mas agora nós somos o quê? Lá em João capítulo 15, versículo 1, fala que Jesus é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Nós que éramos infrutíferos fomos enxertados na videira através de Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. O inimigo das nossas almas nos oferece maior alegria, ele oferece riqueza em troca de nossa comunhão com Deus. Sabemos que nada pode dar maior satisfação para o crente do que estar ligado à sua videira, que é Jesus, o nosso Senhor. Amados irmãos em Cristo, saiba que Nabote não renunciou sua comunhão por ofertas do mundo, por nada. Ele preferiu morrer. Ele sabia que ele podia morrer, ele sabia que o rei podia tomar dele, mas ele não negociou a herança dele. Jesus não deixou de trabalhar na vinha do Pai. Jesus continuou trabalhando, e hoje nós somos desafiados a seguir o mesmo caminho de obediência e resistência ao diabo. Tiago vai dizer assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos hoje, nós somos não dessa maneira como Acabe fez com Nabote, mas de várias maneiras. Hoje nós somos atacados. Nós somos atacados de várias maneiras, e nós precisamos guardar o nosso coração. Guarda o coração, cuida da sua família, cuide da herança que Deus te deu, honre a Cristo. Acima de tudo, honre a Cristo. Entendam uma coisa como igreja do Senhor Jesus: a igreja, enquanto estiver nesse mundo, não é perfeita. Uma igreja em chamas é onde Deus derrama a sua justiça. Deus purifica a igreja através da palavra. Em Atos capítulo 15, versículo 35 a 41, há o desentendimento ali entre Paulo e Barnabé, e a gente vê que lá na frente, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala assim: traz para mim João Marcos, ele me é útil. É um Deus de reconciliação, é um Deus de tratamento. Deus quer tratar a família, Deus quer tratar os relacionamentos, Deus quer tratar a igreja. A igreja, lá em Êxodo, é o símbolo da sarça ardente. A sarça que está ali pegando fogo e não se apagava. A igreja é a herança do Senhor nossa, hoje nós temos que lutar por ela. A sarça não apagava, Moisés olhava e continuava pegando fogo, e uma igreja em chamas, é uma igreja que Deus se relaciona dela, através da visão correta da palavra de Deus, do que Deus requer de cada um de nós. Nós entendemos que pessoas vêm a Deus de várias maneiras, umas vão vir pela internet, por ouvir a mensagem, outros o Espírito Santo de Deus vai trazer, mas cristãos são aqueles que representam a Cristo, que são pequenos cristos, são aqueles que falam assim: eu vou manter a minha herança, eu fui chamado para isso. Deus chamou Nabote para cumprir aquele propósito de manter a herança, e Deus te chama aqui nesta noite, e Deus me chama aqui nessa noite. Em Isaías, nós vemos escrito lá em Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o momento que nós temos de buscar ao Senhor, de mostrar que nós mantemos a nossa herança viva, que nós mantemos a chama acesa. A igreja hoje, muita gente olha a igreja como uma fraqueza, e não é. A igreja é o poder de Deus. Deus se revela a nós na igreja, através da palavra dele, através da nossa verdadeira colocação como cristão. Você não pode se relacionar com um Deus que é santo, 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 santo de qualquer maneira. Você não pode, sendo arrogante, você não pode querer fazer do seu jeito. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós, para que nós possamos entrar naquela galeria, como o autor dos Hebreus escreveu, uma longa lista de fiéis servos e servas de Deus na antiga dispensação. Declara aos seus leitores antigos e atuais: também nós temos visto a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que Deus te deu tem muito valor, né? Muito valor. Lá em Romanos capítulo 8, você vai ver isso. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 19, está descrito assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus te deu tem muito valor. Não venda, não dê, não troque por nada nesse mundo. Eu gosto muito de uma ilustração, fato verídico, de um homem chamado, para a gente terminar, Policarpo de Esmirna. Se você não leu a história de Policarpo, pesquisa, você vai ver. Policarpo já velho, é levado pelo imperador. Policarpo foi discípulo de João. E você vai ver os manuscritos de Policarpo em grego. Mas se você entrar no Google, dá para você traduzir para o português. Policarpo foi levado ao Coliseu. Policarpo foi levado ao Coliseu para ser queimado vivo. E Policarpo, diante da plateia, diante do imperador, o imperador fala para ele assim: negue a Cristo. Negue a Cristo e você vai ser livre da morte. A resposta de Policarpo, que mantinha a herança dele, que sabia para onde ele queria ir, que estava como Nabote ali, falava assim: eu não negocio a minha herança. Policarpo responde assim: se até hoje Deus foi comigo, não vou negar esse Deus maravilhoso. E eles colocaram fogo em Policarpo, colocaram fogo por baixo de Policarpo. Policarpo não morria, foram e atravessaram Policarpo com uma lança. Atravessaram e Policarpo morreu. E a história conta que o sangue de Policarpo foi como semente do chão. Quanto mais eles matavam, mais o evangelho crescia. Manteve a herança. Meus irmãos, assim como Nabote foi julgado, né? Foi ali com testemunhas falsas, da mesma maneira. Quero dizer para você que está nos ouvindo aqui nesta noite, Jesus Cristo derramou sangue precioso na cruz do Calvário em nosso lugar. O nosso Deus desceu à terra naquele período pré-existencial, e conforme Filipenses relata lá, que não existe nome acima desse nome, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, em cima no céu, embaixo na terra, e toda língua professe que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é minha herança, essa é a tua herança, e nós reinaremos com Cristo para sempre, para a honra e glória de Deus que nos criou. Que Deus abençoe os irmãos e que nós tenhamos uma semana desafiadora, né? Uma semana abençoada, mas revigorados com a ação preciosa daquilo que é mais importante para nós, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A palavra está com o pastor João. Coisa para falar, mas ano que vem você volta. Deus nos concedendo um tempo próximo. O convite já fica estendido, viu, presbítero, para uma outra oportunidade também pregar conosco. Eu não sei quantos anos eu esperei, eu não fui lá observar as anotações, mas eu acho que o Sr. Luiz comentou comigo em 2000 o Sr. Luiz faleceu em 2016, talvez tenha sido 2015 ou 2014. Você não lembra quando você pregou lá, né? Você pregou lá, foi em 2014? Então, tá anotado? Tem a data certinho? 19/4. Então, 19/4/2014, ele pregou herança, o título. A herança? Tá, herança. Não negocie a sua herança.
Essa questão de herança é algo importante, aquilo que Deus te dá para permanecer em família. Eu tinha pensado sobre isso, é interessante. Eu herdei, eu sou, materialmente falando, eu recebi uma herança. E essa herança está comigo. Deus abençoando, creio. Está ficando entre as duas filhas. Então é das filhas, futuro. Minhas irmãs também, em herança. Interessante. Porque que Nabote não poderia vender para Acabe? Ou Acabe ganancioso, não é? Já tinha 2 propriedades, mas ele queria. Às vezes é difícil a gente ouvir não. Tem gente que não gosta de ouvir não, fica emburrado, de cara feia, porque ouviu um não. Propriedade de Nabote, ele poderia vender ou não, tá? É igual você. Isso se chama cobiça, né? Cobiça é pecado. Como que fala o versículo? Não cobiçarás a mulher do próximo, os bens do próximo. É assim. Obrigado, Deus abençoe o presbítero, a sua família. Ele tem experiências interessantes na vida dele. Esse Salmo 23 marcou a minha vida, viu, irmãos? Eu preguei no rádio, num tempo, todo o texto, todo o Salmo no Minerva, à meia-noite. Depois da meia-noite era a reunião que eu pregava o Salmo 23. Na verdade teve outros assuntos, mas incluímos também o Salmo 23. E a terceira temporada já foi como mensagem, como pregação aqui na igreja. Está lá no canal no YouTube, são 34 vídeos do Salmo 23, 34 vídeos. É uma herança que Deus tem nos dado, essa porção da palavra dele no Salmo 23. São 6 versículos, 34 vídeos e o período de mais ou menos de 1 ano de estudos com os irmãos. Coloquemos-nos em pé nesse momento, nós vamos orar. Oi? O que tem? Não entendi o que você falou. Está gravando, sim, está gravando. Ela achou que tinha desligado a gravação, não desligou não. Vamos orar nesse momento. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu assisti, eu ouvi. Agora, entre os Durães, quando alguém deles pregam, a família toda, parente, primo, tia, sobrinho, aparecem 500 pessoas, não é verdade? A herança é grande, eles vão assistir a pregação dele. Você viu que caprichou aqui, porque está pregando não é apenas para nós não, para parentela toda, né? É verdade. Então, parentela toda dele. Estou conhecendo alguns. Ok, vamos orar nesse momento. Deus bendito, o Senhor é o Deus de milagres, maravilhas, tudo quanto é louvável. Nós devemos louvar o Senhor pelos atos poderosos e também pela excelência da grandeza do Senhor. O teu servo reúne na vida dele um cultivo de família, de servos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela família que serve o Senhor e transmite à descendência um grande impacto, aquilo que aquece o coração da família, de uma geração para outra, servindo o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo conhecimento de Cristo Jesus, ainda alguns na infância, outros na adolescência, outros vindo de uma família servindo o Senhor. Pai de todo poder e autoridade, ser com o teu servo, a família dele, com os filhos dele, ó Deus, levando avante esse testemunho, esse compromisso, que não abram mão daquilo que foi dado aos antepassados,
e tem chegado até eles. Testemunho da palavra do Senhor. Pai, confirma a obra com os irmãos aqui, que possamos zelar perante o Senhor daquilo que o Senhor tem nos dado e que deve, como herança, chegar à nossa descendência. Oramos agradecidos pelo privilégio de ouvirmos o teu servo e da palavra do Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos.